A gente recebeu vários eleitores aqui desde as 10 horas que a gente está funcionando, né? Aberto para atendimento presencial ao público. E o pessoal basicamente é daqui de Nanuque mesmo. A gente recebeu pouquíssimos eleitores de Serra dos Aimorés. A grande maioria foi daqui de Nanuque. Mas houve uma adesão muito boa, até porque o cadastro eleitoral fecha na próxima quarta-feira, né? E aí a gente está trabalhando em regime de plantão, com horário estendido, inclusive, segunda, terça e quarta. A gente está de 8 da manhã até as 18, de forma ininterrupta, para atendimento presencial ao público. Quem quiser agendar, pode agendar um horário que melhor lhe aprouver, facilita, né, o atendimento do eleitor, porque ele já chega no horário agendado, ele pode agendar pelo telefone 148 ou pelo site do TRE Minas, e pode vir também sem agendamento. Agora, o problema é se houver um fluxo muito grande de eleitores, aí vai ter que aguardar na ordem de chegada. Vou enfatizar que a coleta da biometria está suspensa desde o início da pandemia da Covid-19, continua suspensa por prazo indeterminado. Então, é bom frisar que quem não tem a biometria vai poder votar normalmente se o título de eleitor estiver regular. Então, a gente está abrindo com um horário estendido nesses últimos dias antes do fechamento do cadastro, para atender o eleitor que precisa fazer seu primeiro título, por exemplo, os jovens que completaram 16 anos até 18, né, que não tiraram o seu título de eleitor, vêm para se alistar, fazer o alistamento eleitoral. A revisão, o que é a revisão? O eleitor já vota aqui em Nanuque ou Serra dos Aimorés, mas aí ele quer fazer uma alteração cadastral, por exemplo, uma mulher casou e acrescentou o sobrenome do marido, aí a gente faz uma revisão desses dados cadastrais. Ou a pessoa que quer votar numa sessão mais acessível, né, quer mudar o local de votação, a gente também faz a revisão dos dados cadastrais. E a transferência, que é para aquele eleitor que mora em outra cidade, morava em outras cidades, e aí passou a morar aqui em Nanuque ou Serra dos Aimorés, a gente faz a transferência sem a coleta da biometria, vale frisar. E sobre as fake news? Sobre as fake news, gente, a Justiça Eleitoral não está cancelando automaticamente o título de eleitor de quem tem 70 anos ou mais. Isso é uma notícia falsa, é uma mentira, tá? O que acontece? Quando o eleitor não vota e não justifica em 3 eleições consecutivas, aí sim a pessoa tem esse título cancelado, mas ele pode, evidentemente, regularizar sua situação até dia 4 de maio, próxima quarta-feira. A gente não está cancelando automaticamente, tá? É importante que se diga. E outra fake news que está sendo muito veiculada é que quem não tiver a biometria coletada não vai poder votar. Mentira! A gente está com a biometria suspensa, como eu falei, desde o início da pandemia. Então, quem não fez a coleta da biometria vai votar normalmente se o título estiver regular. Lembrando, é o prazo fatal, o último dia para regularizar o título de eleitor. Então, a gente está funcionando em horário estendido, das 8 da manhã às 18 horas, sem intervalo para almoço. Quais as documentação necessária para as pessoas que precisam se regularizar a sua situação? Basicamente, o que será necessário? A identidade, o CPF e um comprovante de residência. Quando o eleitor vai fazer o seu alistamento eleitoral, ou seja, o primeiro título, o jovem chega aqui para fazer o primeiro título, a gente precisa de um comprovante de residência mais recente, em nome do pai ou da mãe ou de um parente próximo dessa pessoa que a gente vai fazer o alistamento. Já na hipótese da transferência, quando o eleitor morava em outra cidade, está morando em Nanuque ou Serra dos Aimorés, ele tem que trazer também os seus documentos pessoais, identidade, CPF e mais um comprovante de residência. A diferença é que esse comprovante de residência não é o mais recente. Tem que ser um comprovante de residência no período de, no máximo, 1 ano e no mínimo 3 meses. Tem que estar nesse intervalo. Então, o que é que a gente está pedindo? Traga um comprovante de residência no nome do eleitor que quer transferir, tem que ser no nome desse eleitor, mas tem que ser, por exemplo, um comprovante do mês de dezembro do ano passado, de novembro, de outubro, porque aí ele comprova os 3 meses mínimos de residência que é exigido pela legislação eleitoral. O decreto baixado pelo prefeito, no parágrafo único do artigo 3º, dispõe que os órgãos podem estabelecer medidas outras para fins de contenção da pandemia da Covid-19. Então, aqui no cartório eleitoral, a gente segue a regra, uma portaria da presidência do TRE, que estabelece o uso obrigatório de máscara. Então, em que pese essa liberação no âmbito do município, para a gente atender o eleitor aqui dentro do cartório, é necessário que ele esteja usando a máscara facial de proteção.